Bem-vindos ao nosso surto de quarentena. Que surto, não. Hoje foi o surto completo, colocamos até fantasia. Então, acho que já tá meio óbvio que filme que a gente vai analisar hoje. Mas pra quem não entendeu, vamos analisar Batman. Solta o BT. Qual dos Batmans a gente vai analisar? Bom, o Batman tem a história principal, né, que é comum a todos os Batmans, mas o que a gente pegou pra analisar mesmo é o Begins. E é isso aí. É o Begins porque convenhamos é um dos melhores, tá? Nossa opinião, nossa humilde opinião. Ai, os haters vindo falar que não. Vamos lá, por que a gente escolheu? Porque ele tem várias analogias. Você vai assistir no filme e ele dá as próprias análises. O filme é assim, independente, não precisa da gente, ele dá as suas próprias análises. Pra quem ficar atento. Eu acho que o mais irônico de tudo, spoiler, né? É o vilão que dá todas as análises. São análises muito boas, que fazem muito sentido. Mas vamos começar pela infância do Bruce. Deixa eu falar da minha infância aqui. Na infância, você percebe que ele era uma criança, tinha os pais, brincava, tinha... Eu ia falar que economicamente era bem financeiramente, mas traduzindo é rico, era rico, e os pais se preocupavam com ele tinha a amiguinha dele lá, era uma criança saudável, brincava, tava tudo certo. Até que os pais, como tinham muito dinheiro e viam que em Gotham era muita miséria, era muito roubo, era muita bandidagem, eles queriam ajudar as pessoas e tentar mudar isso. E morreram, né, assassinados, exatamente porque eles queriam ajudar, né, um cara foi lá que estava desesperado, drogado, enfim, e matou eles para pegar o dinheiro. Então, aí começa um certo trauma na vida do Bruce, né, que eu acho que é o medo de toda criança é perder os pais. E com ele aconteceu logo de uma vez, perder os dois na frente dele. E eu acho interessante falar que antes de perder os pais, ele, bem no começo do filme, das cenas, ele cai num poço, porque ele tava com medo de morcego. Ele viu uns morcegos, ficou com medo, caiu no poço, e quem salva é o pai. Então é um tanto quanto irônico, né? Ele que morreu de medo de morcego, se tornar um morcegão. Um morcegão. Então, vamos começar daí, né? Dessa caída dele no poço e o trauma que gerou. Porque ele só saiu da peça lá da ópera porque ele começou a ficar com medo. Então, a culpa dele não surge apenas pela morte dos pais. Ai, meu pai me salvou antes e agora ele morreu e eu não consegui salvá-lo. Não, vem disso. Ele se questiona, inclusive, ao longo do filme, e se eu não tivesse com medo? Eu não teria saído. Se eu não tivesse saído, meus pais não teriam morrido. E o que ele faz com toda essa culpa? Ele foge. Não é terapia. Não, terapia jamais, jamais. Mas ele foge, tanto que ele some por muito tempo. E quando vai ter o julgamento da pessoa que matou os pais, ele volta, ele já tá na faculdade, isso já se passaram anos, ele tá na faculdade. E quando ele tá conversando com o Alfred, e o Alfred fala, mas essa é a sua casa, tá? Ele fala, não, essa é a casa dos meus pais. Ele já não identifica mais, ele não se identifica mais pertencente àquele ambiente. É o ambiente dos pais. Então, ou seja, você percebe que o Alfred fala, lá, mudei seu quarto pra suíte master, plus, sei lá que suíte que é aquela. E ele fala, não é minha, é dos meus pais. A casa não é minha, é dos meus pais. Então, mesmo que ele tenha tudo aquilo que é dele, sim, porque ele é o único herdeiro que tem, ele não aceita, porque aquela culpa que ele sente ainda é uma coisa que corrói ele. Então, ele tá numa faculdade boa, tá tudo bem, mas ele vai voltar pra faculdade? Não. O que ele vai fazer? Ele vai viajar, não uma viagem de negócio, nem de lazer, ele vai, na verdade, dar uma escapada, ele vai sumir, tanto que ele some por 7 anos e acham que ele morreu. E ele vai viver como um bandido, ele vai viver como a pessoa que matou os pais dele pra tentar, talvez, entender o que a pessoa sente, o que a pessoa passou pra chegar naquele ponto. E, na verdade, ele não vira bandido, porque quando ele tenta assaltar, ele ainda assalta a própria empresa dele. Aquilo, tipo, eu me roubei. Eu queria ser rico pra roubar minha própria empresa. E é nessa hora que ele conhece o Ra's al Ghul. Isso. Não foi. Quase. Não. Ra's al Ghul. E aí que ele conhece o mestre,
que vai ajudar ele, que leva ele para participar da Liga das Sombras, né? Que é meio, eles são meio ninjas, então, e é nesse momento que acontece várias análises sobre ele e várias reflexões, né? Que ele vai se confrontando, né? E também eu acho que a parte mais importante é que ele começa a confrontar o próprio medo. É isso que o tempo todo o mestre fala para ele, dele confrontar aquilo que o impede de crescer, o medo, essa culpa dele ter perdido os pais, e aí também começa com ele a noção do que é vingança e do que é justiça. Porque antes ele pensava muito na vingança, ele queria se vingar da pessoa que matou os pais, tanto que ele aparece no tribunal com uma arma para matar essa pessoa, só que ele também não consegue reagir. E aí, na Liga das Sombras, eles têm muito essa noção de vingança também, de você matar quem te faz mal, você fazer essa justiça com as próprias mãos. O que não é justiça de fato, né? E aí ele percebe que o que ele quer não é a vingança, mas sim a justiça. E aí ele volta pra Gotham City. E aí ele volta todo mudado. Ele volta... Todo trevoso. Aí ele volta assim já, ó. Já voltou no morcegão. Ele volta e vê que a cidade tá pior do que ela estava antes, né? E acho que ele entra num certo conflito, assim, porque ele fala, pô, meus pais morreram tentando ajudar essa cidade, eu fugi daqui, eu quase me tornei um criminoso, mas não, agora eu vou ser a lei. Porque se a polícia não tá conseguindo fazer a lei direito, se tudo tá tão corrupto, eu vou ser a lei. Então, ele que não queria se tornar um justiceiro, ele se torna um justiceiro. Tanto que a polícia não é muito fã dele no começo, né? E tudo bem. E ele falou assim, bom, então vou enfrentar a criminalidade. Como que eu vou fazer isso? E ele lembra do treinamento que teve e falou, para enfrentar os seus medos. Então, ele pensou, bom, se eu morrer de medo de morcego, acho que outras pessoas vão ter medo também. E aí é que surge o Batman. Ele descobre uma caverna embaixo da casa dele. Ele constrói lá, que já vira a Batcaverna. Batcaverna. Daí, ele volta depois de 7 anos. O pessoal já acha que ele está morto. Ele fala, não, estou vivo, estou aqui. Essa é a minha empresa e eu quero trabalhar num setor específico da empresa. Que era o setor que criava coisas, que ele conhece Deus. O Eu conheço como Deus, tá. Então ele pega uma área específica da empresa para trabalhar, que ele conhece o Lúcius, que o ajuda muito. Então só tem ele lá e é área para pesquisa, para descobrir, fazer invenções, né, inovadoras. E ele, por meio daquela área, ele começa a fazer os apetrechos dele, né, vamos dizer assim. Vai começar a fazer armadura, vai ver o material que vai pegar. E eventualmente, num momento, o Lúcius descobre que ele é o Batman, que só o Alfred sabia, mas ele descobre. E fala, não, tudo bem, tô aqui, a gente vai se ajudar. E aí lá que ele tem o Batmóvel, que cai entre nós. Ia ser incrível se existisse um Batmóvel. Que ele consegue... Que ele já sabe lutar. Ele já sabe meio que ser invisível. Você tem que conseguir conciliar tudo isso para essa nova realidade que é agora Gotham. Então ele acaba se tornando uma pessoa acima da lei, né? Ele não é a lei. Ele está acima da lei. Tanto que é um dos motivos pelos quais os policiais não gostam dele. Porque ele não está seguindo a lei. Então ele está contra a lei. Ele está acima dessa lei. Se tornando realmente um justiceiro. Certo? E a gente não pode deixar de falar da Rachel. O crush do passado dele. Desde a infância, eles brincavam juntos. Viveram juntos. Enfim... Quando ele volta a primeira vez para o julgamento, ela é promotora de justiça, né? E ela que também ajuda ele, falando, tipo, você não vai conseguir nada se você atirar nele. Fala umas verdades para ele, ele acaba não gostando. E depois ele some por 7 anos e volta, mas ele não entra em contato com ela, né? Ela ouve boatos que ele voltou, mas também não consegue encontrar com ela. E, bom, tem sempre aquele crush por trás, né? Maravilhoso, fofíssimos. Mas ele também trabalha querendo ajudar. E, inclusive, é ele que junta, né, o Gordon e a Rachel para eles trabalharem juntos. Que o Gordon é um detetive, que ele é o único que não é corrupto ali no meio, né? Porque todos acabam sendo corruptos. Então, ele percebe isso. E junto com a Rachel, porque ele já conhece, sabe como ela é.
né? E para eles começarem a trabalhar juntos, meio que os três ali trabalhando juntos, mas separados, né? É isso. E aí aparece o vilão, né? Que a cidade está tão cheia de criminalidade que os presídios também não estão dando conta de tanta gente. E aí surge uma segunda opção, que é o manicômio, né? Que aí vem o médico que apresenta o manicômio e ele sempre fala, não importa qual criminoso seja, qual crime que ele tenha feito, não, ele precisa ir para o manicômio. E depois a gente descobre o que está acontecendo, né? Que ele coloca aquela máscara que solta aquela fumaça que deixa a pessoa tendo alucinações daquilo que ela tem mais medo e faz com que a pessoa enlouqueça. E aí eles descobrem também, a Rachel, inclusive descobre depois que eles estão jogando essa mesma poção na água de Gotham. Mas o que eles estão planejando com isso? Porque se ela é absorvida assim pelo ar, pelos pulmões, por que na água? Bom, simples, porque a empresa Wayne tinha um protótipo, eu não entendi direito o que era, mas era um negócio que fazia evaporar a água. Então, que tinha na água, evaporava, sei que é isso. Então, se esse produto tóxico, né, que solta a toxina dos medos pra gente alucinar, tá na água, tá tudo na água, e vem esse protótipo e evapora toda a água, a cidade toda vai ter alucinações, a cidade toda vai se matar, e descobre-se que, tá bom, o espantalho, ele é só um fantoche é só um peão nessa trama toda, não é ele, o cérebro. O cérebro é o mestre, o Ra's al Ghul. Então fala de novo. O cérebro é o mestre, que é o Ra's al Ghul. Você falou bem, eu já ia te passar pra outra câmera. Que engraçado esse nome. E, na verdade, a mente dele é que Gotham não tem mais salvação. Tem tanta criminalidade, tem tanta coisa errada, que ele tem que pôr um fim nisso, como já fez em outros lugares. Se você gosta da DC e gosta da Marvel, a gente pode falar que ele é o Thanos da Marvel. É o Thanos da DC, na verdade, né? E assim, ele acha que ele não tá sendo malvado, ele não tá sendo estúpido nem nada. Ele acha que ele tá sendo muito inteligente e ele tem ótimos argumentos pra isso. Fala assim, não tem salvação. Então, se não tem salvação, vamos acabar com ela. E o Batman fala, não, óbvio que tem salvação. Meus pais morreram por isso. E eu vou salvar. E bom, ao final do filme eles lutam. Obviamente o Batman vence, senão Não teria trilogia. mais trilogia. Acabaria ali. E ele seria um péssimo super-herói. Mas, enfim. Mas era isso, principalmente, que a gente queria trazer pra vocês. Principalmente, eu acho que o que mais marca no Batman é essa superação do medo, né? Porque o medo é sempre muito marcante em toda a história. E mostra muito como ele supera esse medo e usa esse medo como uma força. Assim como dá para fazer muito isso, a gente pode muito pegar nossos medos e transformar isso numa força e não numa fraqueza, né? Meu Deus. Se a pessoa usa terapia, né? Porque, novamente, se o Batman tivesse feito terapia, não teríamos filme. Outra parte importante também é essa culpa, porque a culpa da morte dos pais ainda surge quando ele é criança. Então a culpa é ainda maior ainda, porque uma criança não consegue elaborar direito toda essa culpa e tudo que está acontecendo à volta dela. E por fim também a divisão principal entre o que é justiça e o que é a vingança. E eu acho que a gente resumiu bem essa questão do Batman, do filme, todas as questões que ele trouxe. Óbvio que a gente poderia fazer uma análise muito mais profunda delas, mas não é o que a gente quer fazer aqui. A gente quer trazer uma análise para vocês pensarem um pouco. Será que faz sentido o que elas falaram? Se você concorda, se você tem uma opinião diferente, comenta aqui pra gente. Tem alguma sugestão, alguma crítica também. De qualquer maneira, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha. E lembrando que essa é a nossa análise, não quer dizer que seja a análise correta. São coisas que a gente notou durante o filme. Então, se você concorda, se você notou coisas diferentes e acha legal compartilhar, conta pra gente aqui também. E é isso, gente. Terminamos mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês também quiserem dar mais sugestões pra gente de quais filmes analisar, deixem aqui embaixo que a gente vai ler todas as sugestões, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.